Durante esta semana, de quinta até terça, nós falaremos sobre as profecias de Daniel que abalarão a igreja do mundo. Tanto o fundo histórico quanto as profecias propriamente relatadas ali no livro de Daniel, elas sugerem alguns obstáculos e dificuldades, alguns eventos, algumas profecias, alguns pré-anúncios de coisas que acontecerão no futuro e que envolverá a igreja de Deus e também o mundo. E eu espero que essa semana seja uma semana abençoada, assim como foi a outra semana também, para todos nós. Amém. Ok? Bom, o nosso tema hoje é sobre uma introdução ao livro de Daniel, uma introdução ao capítulo 1 de Daniel, mas o capítulo 1 especificamente nós trataremos amanhã. Portanto, aqueles que estão aqui hoje e vão ouvir sobre essa introdução vão compreender com mais facilidade o tema de amanhã. Aqueles que não vieram hoje e virão amanhã, é possível que alguns deles tenham uma certa dificuldade para compreender esse assunto. Bom, meus queridos irmãos, amigos, nós vivemos no limiar, nós estamos perante as últimas páginas da existência dessa geração. Nós aguardamos com esperança o cumprimento da promessa do retorno de Cristo. Alguns lá fora, ou muitos, nos acham um tanto que ridículos por acreditarmos numa promessa escrita por alguém que nós nunca vimos, na promessa feita por alguém que nós não conhecemos pessoalmente, em se tratando de contato físico, verbal. Lá fora as pessoas nos criticam porque nós fundamentamos toda a nossa existência, toda a nossa vida, todo o nosso ser a um livro que, dizem eles, é como qualquer outro livro. Neste mundo existem seguidores para tudo. Existem aqueles que seguem os seus ídolos baseados em atores de novela, atrizes. Há aqueles que seguem jogadores de futebol. Há aqueles que seguem o Buda. Há aqueles que seguem um líder qualquer que se levanta por aí. Nos Estados Unidos houve um líder lá que se titulava ser profeta de Deus e levou dezenas de pessoas à morte suicida, porque as pessoas, elas se entregaram, se subjugaram aos ensinamentos, depositaram toda a sua fé nessa pessoa. Nós percebemos que alguém segue alguma coisa, mesmo os ateus, eles seguem as suas inclinações filosóficas. Eles têm fé naquilo que acreditam. Também eles seguem alguma coisa, o culto, talvez a adoração ao intelecto, ao materialismo, ou às ideologias naturalistas. Enfim, alguém sempre segue alguma coisa, todos seguem alguma coisa. Nós estamos aqui hoje porque acreditamos numa mensagem, acreditamos num livro e acreditamos em um ser superior. Mas a pergunta que surge é: quais as bases que sustentam a nossa crença? Quais as bases que sustentam a nossa fé? Quais as bases que nos tira de nossa casa, nos faz trilhar nas ruas dessa cidade até chegar a este templo e aqui parar alguns minutos para ouvir um pregador? Pois bem, é o que eu sempre digo, a fé, ela não é irracional como alguns acreditam. A fé, ela pode ser racional, mesmo não tendo sido aquilo que nós acreditamos, mesmo não tendo sido examinado pelas lupas de um laboratório, mesmo não tendo sido analisada quimicamente, através de processos e de experimentos. Mesmo assim, a fé pode ser tão racional quanto qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu disser para vocês que isso aqui é um vidro, alguém duvida de mim? Alguém duvida? Isso aqui é um vidro? Eu preciso provar quimicamente a vocês que isso aqui é um vidro? Preciso?
Eu preciso realizar algum tipo de experimento para provar que isso aqui é um vidro. Percebe? Você acredita em mim que isso aqui é um vidro, mesmo sem eu precisar de provar a você. Da mesma maneira, quando a gente analisa a vida, quando nós analisamos racionalmente a existência das coisas tão bem elaboradas, o desenho da criação, como estamos estudando agora na lição, a complexidade da vida, a sintonia fina de todas as coisas, das propriedades químicas existentes no ar e outras coisas mais, enfim, tudo isso demonstra racionalmente que existe um ser, e nós partimos desse pressuposto para acreditar em Deus. A Bíblia também é um livro assim que só quem estuda aqui consegue perceber a complexidade das coisas como foram escritas aqui. Isso aqui é uma arte indescritível. Se vocês pudessem estudar o hebraico e o grego e observar assim, bem próximo a beleza, a maneira como esse livro foi escrito, embora escrito por pessoas simples, muitas delas que não tiveram nenhuma capacidade intelectual, e mesmo assim foram capazes de escrever coisas assim tão fantásticas, perfeitas, que se encaixam com um sincronismo assim sobrenatural. E as profecias são alguns dos elementos que fortificam a nossa fé e alimentam o nosso senso racional de fé. Uma vez uma jovem de 15 anos, filha de adventista, ela me procurou e me fez algumas perguntas, tipo, como você responde essas coisas para mim? Por exemplo, como você pode me provar que a historinha do Chapeuzinho Vermelho não seja tão autêntica quanto as histórias da Bíblia? Porque tudo é papel, tudo é livro. E também me perguntou assim, como você me evidenciaria, me provaria que a verdade não é relativa? Porque para mim a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta. E esse é o tipo de ensinamento que as universidades de hoje têm transferido aos seus alunos. Uma ideia relativista da vida, uma ideia relativista da religião, uma ideia relativista dos princípios e mesmo que morais. E é por isso que o mundo vive numa baderna generalizada, promiscuidade assim, sem limites. Sem limites. Nós temos um tema aqui, eu não sei se talvez abordaremos, mas na outra vez que eu estive aqui, eu abordei sobre o sodomismo, o processo de sodomismo do mundo. Eu falei sobre isso, eu falei, cachorro com égua, e pagam caro, R$500 para ter uma relação com uma égua. E numa reportagem, o rapaz foi preso, ele foi pego tendo esse tipo de comportamento com o animal, e sabe o que ele disse para o jornalista? Eu faço isso com o cavalo, mas o meu preferido são os esquilos. O mês passado, uma matéria ridícula, onde mãe e filha produziram um site pornográfico, e elas aparecem ali em cenas de pornografia. E a filha, quando foi entrevistada, disse assim, eu gosto das carícias da minha mãe, para não dizer outra coisa. Isso está sendo transformado, nós estamos chegando a esse nível de promiscuidade, de insanidade, graças também, não apenas o fato das pessoas estarem longe de Deus, porque há pessoas que estão longe de Deus, mas elas têm princípios. Mas hoje, além das pessoas estarem longe de Deus, elas não têm princípios, porque a ideia relativista predomina em nossa sociedade, e o relativismo impõe a mentalidade de que não existe verdade. Se não existe verdade, trair a esposa não é pecado e não é imoral. Trair o esposo não é pecado e não é imoral. Ter relações com a própria mãe, com o próprio pai, com o próprio irmão, com a própria irmã, não é imoral, não é errado, porque a verdade ela é relativa e cada um emoldura a sua verdade. Cada um enxerga a verdade de uma maneira muito peculiar, mas a Bíblia promete que haverá um juízo sobre as ideias relativistas. Deus tem verdades absolutas sim. Você quer uma prova?
bebe um copo de veneno e veja se a morte após ingerir o veneno se é relativista. Isso evidencia que há verdades absolutas, há absolutos na vida. Saia com uma pessoa que tem uma doença venérea e você vai ver o que é relativismo. Pule de cima de um prédio e veja o que acontece com você lá embaixo, e você vai saber o que é relativismo ou o que é absolutos. Agora, por que é só na conduta moral é que as coisas têm que ser relativistas? O nosso tema hoje, baseado em Joel, livro de Joel, capítulo 1. Joel está lá, depois de Daniel, depois de Oséias, está aí para frente, antes de Amós. Joel capítulo 1. A nossa introdução tem a ver com esse tema que eu já abordei aqui nesses minutos. Uma coisa aqui para que você não se surpreenda: o relativismo e o secularismo sempre existiram. Em todas as gerações, desde a entrada do pecado, sempre houve relativismo, sempre houve secularismo. Portanto, essa ideia filosófica não é uma novidade para a nossa geração, embora seja novidade para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso. E para vocês terem uma ideia do quão antigo é o relativismo, a primeira vez que a ideia relativista foi pregada, sabe onde foi pregada? No céu. Quando Lúcifer disse que os seres santos e perfeitos do céu não precisavam ser governados pelas leis. A ideia relativista ela nasceu no coração do diabo. A diferença de nossa geração é que o relativismo ele se potencializou em nossos dias, graças especificamente à mídia. A mídia ela se encarregou de ser um veículo do pecado, e um veículo muito rápido. E em nossa geração ela tem sido contaminada com mais rapidez. A nossa geração tem entrado num caos, numa velocidade mais intensa, maior, graças ao poder da mídia, porque a mídia é quem tem propagado, quem tem levado para dentro dos lares, no mundo inteiro, o pecado e o relativismo, as tendências das nossas inclinações, e tem fragilizado a nossa capacidade de resistir às nossas inclinações. Um dia um jovem me procurou e disse assim que o problema dele, o grande problema dele é que ele não consegue resistir às tentações sexuais, por exemplo. Um jovem da igreja me disse isso uma vez. A minha resposta para ele foi: as nossas sensibilidades psicológicas, elas não alimentam uma coisa quando você não provoca essa alimentação mental. É como, por exemplo, imagine que você crie dentro da sua casa 2 leões. E esses 2 leões estão muito famintos, há semanas não se alimentam, ou há meses não se alimentam. De repente você resolve dar alimento apenas para um. Se esses 2 leões entrarem em combate, em briga ali, qual dos 2 vocês acham que vai ganhar? Qual dos 2 vai apanhar? O leão que não foi alimentado. Embora sejamos pecadores por essência, embora tenhamos muitas inclinações dentro de nós e teremos até o fim, só existe uma maneira de você ceder ao pecado: antes alimentar as inclinações para ele. Exemplo, Davi, antes do ato em si materializado ali com a Betseba, antes do ato consumado, materializado,
Antes, ele primeiro fez o quê? Observou. Mas não observou apenas uma vez. Continuou observando. Continuou alimentando. Continuou fragilizando a sua parte espiritual, a sua sensibilidade espiritual. Fragilizando, alimentando a sua parte carnal. E consequentemente, no momento propício, que houve as condições para a consumação do ato, ele não teve resistência para isso. E sabe, tudo na vida é um exercício constante. O Espírito Santo quer trabalhar em nosso coração, em nossa vida, quer nos ajudar a sermos fortes, resistentes, transformados e regenerados. O Espírito Santo está tentando imprimir o caráter de Cristo dentro de nós, mas será impossível que isso aconteça se nós continuarmos alimentando as avenidas da alma, colocando para trafegar para dentro da nossa alma, através das avenidas da alma, que são os sentidos da vida, os 5 sentidos, continuar alimentando com porcaria, com lixo. É impossível dizer não ao pecado. É impossível, enquanto permanecermos alimentando com aquilo que fragiliza a gente mais ainda diante das tentações. É impossível. Tem uma frase que diz assim, eu sempre digo assim, olha, existe uma problemática aí, né? Alguns dizem que é impossível vencer o pecado, outros dizem que é possível vencer o pecado. Eu diria o seguinte, eu diria que é impossível vencer o pecado, mas é possível ficar distante dele. Entenderam a diferença? Entenderam o trocadilho? É impossível vencer o pecado. Por que é impossível vencer? Se coloque no ringue para lutar contra o pecado, para ver o que acontece com você. Eva que não tinha tendências, quando resolveu desafiar o pecado, ela perdeu. Por isso que é impossível vencer o pecado. Por que casais de namorados às vezes não conseguem vencer as tentações sexuais? Sabe por quê? Porque eles criam todo um ambiente propício. Eu sempre digo, um dia desse um jovem entrou em contato comigo perguntando para mim, pastor, me orienta, eu comecei com o namoro agora, mas eu não quero cair em tentação. Eu disse para ele, só existe um jeito. E qual? Ficando distante das possibilidades da tentação. Porque se você se colocar no terreno enfeitiçado, encantado do pecado, já era, é derrotado, já era. Como assim? Não ficando nunca sozinhos, nunca ultrapassando os limites nas carícias e nos beijos. São exemplos, apenas para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Isso em qualquer situação, em qualquer tipo de tendência, em qualquer tipo de fraqueza, em qualquer uma delas. Quando nós nos colocamos no terreno encantado do pecado, seremos seduzidos pelo pecado e seremos enfeitiçados pelo pecado. E sabe o que acontece quando somos enfeitiçados? O que acontece é que vocês já assistiram aquele desenho ou do Pica-Pau ou do Papaléguas? Eu gostava muito de assistir. E tem umas coisas ali que tem algumas lições muito interessantes para nós. Eu me lembro, quando era criança e assistia isso, eu me lembro que hoje não passa mais esse tipo de desenho, né? Hoje é só desenho de... Passa? Nem sabia. Mas tudo bem. Eu não sei se vocês já viram em algumas daquelas cenas ali, quando, por exemplo, o inimigo ali do pica-pau quer pegar o pica-pau. Então ele cria algumas armadilhas. Por exemplo, ele faz uma comida lá muito saborosa e o cheiro daquela comida fica passando pelo ar assim, até chegar lá no nariz do pica-pau. Aí o que acontece com o pica-pau? Ele começa a flutuar e seguir aquela fumacinha, né, do cheiro. Ilustração. Essa ilustração, ela mostra bem o que eu estou dizendo. Quando somos enfeitiçados pelo pecado, é como se nós começássemos a flutuar e ir em direção à materialização do pecado. A gente perde o domínio próprio, o domínio de si mesmo. A história que vamos ler aqui no capítulo 1 de Joel é uma advertência a Israel. Ou melhor, a advertência é no livro de Jeremias. O livro de Joel fala de promessas para Israel, caso eles
se arrependessem dos seus pecados e se voltassem novamente para o Senhor. O capítulo 1 de Joel, o versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Portanto, a palavra veio de quem? De Deus. O verso 2 diz assim: ouve isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, a mensagem veio do Senhor, e esta mensagem deve alcançar todas as pessoas, todas elas. Há algumas narrativas aqui, que alguns teólogos tratam elas como narrativas tipológicas. São eventos que aconteceram no passado e tendem a se repetir de alguma maneira no futuro, ou melhor, que focalizam um acontecimento no futuro. Ellen White, quando faz alguns comentários sobre Israel, as experiências do povo de Israel, ela diz assim: a história do passado se repetirá. A história do passado se repetirá. E vamos analisar algumas delas aqui durante essa semana, que vão se repetir. O verso 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, o que tinha para ser comido foi tudo comido. O que tinha que ser comido foi tudo comido. O que tinha que ser devastado foi tudo devastado. O profeta está se referindo ao quê? O verso 5 nos ajuda a entender melhor. Ébrios, despertai-vos, chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ela é tirada da vossa boca. E o verso 6 complementa: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. Qual império era representado pelo leão naquele tempo? A Babilônia. Inclusive, algumas descobertas arqueológicas evidenciam isso. O leão era o símbolo do Império Babilônico. Portanto, Joel está dizendo assim. Joel traz uma mensagem de Deus, uma advertência, mas uma advertência permeada de promessa. E vocês entenderão por quê. E aqui está retratando a invasão babilônica em Jerusalém. Israel ao norte já havia sido destruído. Ao sul ficava Judá, a capital Jerusalém. Agora, por que Joel traz essas promessas? Por que Joel recebe uma incumbência de Deus para levar uma mensagem ao povo? Sabe o que é mais interessante disso tudo? O mais interessante é que Deus, Ele tem todos os motivos para nos abandonar, para virar as costas para nós e ir embora. Mas Ele nunca faz isto. Eu já vi histórias assim, de que a filha apareceu grávida e o pai e a mãe expulsaram ela de casa. Já vi histórias assim, que o filho se envolveu com drogas e o pai e a mãe expulsaram o filho. Já vi histórias de que o filho um dia disse ao pai e à mãe que ele não gostava mais de mulher, e o pai e a mãe expulsaram ele de casa. Mas o mais impressionante em toda a Escritura é que Deus, Ele sim tem todos os motivos para virar as costas e ir embora, mas isto Ele não faz. Deus poderia ter pego este planeta, lançado lá nos confins do universo, para dele nunca mais se lembrar, e ainda seria justo. Mas isto Deus não faz.
Israel, Judá, havia pecado contra o Senhor. Deus havia levantado o profeta Jeremias para advertir o povo e fazer com que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Mas infelizmente Israel não dera ouvido. Israel naquele tempo praticava muitas injustiças. Israel havia transgredido a lei de Deus, transgredido o sábado. Israel havia praticado injustiça contra as viúvas, contra os órfãos e contra os sacerdotes do templo. Jeremias, para vocês terem uma ideia, quando foi levantado pelo Senhor para advertir o povo, através de seus líderes, ignoraram a mensagem de Jeremias, e Jeremias só não foi assassinado porque Deus o protegeu. Deus é misericordioso, sim, e Ele nos dá infinitas chances enquanto somos vivos, mas não dá para servir as nossas inclinações e ao mesmo tempo servir a Deus. Jeremias foi levantado por Deus e queria que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, queria que eles parassem de adorar os ídolos, queria que eles parassem de praticar a injustiça social contra o povo. Que tipo de injustiça? Deixa eu fazer uma aplicação para a atualidade, para você entender. Eu conheci um adventista que ele havia contratado um outro adventista para trabalhar para ele. Sabe quanto que ele pagava por mês para esse adventista? Não mais do que R$200 por mês de salário, para trabalhar 8 horas por dia e alguns dias até as 8 ou 10 horas da noite. Não mais do que R$150. R$200. E sabe por quê? Por causa do desemprego naquela cidade, muito alto. Então a pessoa se condicionou a esse tipo de escravidão. Mas ele não tinha condição de ir. Eu não vou entrar em detalhes por quê, porque está sendo filmado. Mas tinha condição de pagar mais. Isso nós chamamos de injustiça social. Isso é um sistema escravatório. Aliás, eu sempre digo que a escravidão nunca acabou. Ela só mudou a roupagem. Tem empresas que pagam um salário mínimo para a pessoa quando podia pagar 3, 4 salários e não paga porque não quer. Isso é escravidão, é sistema escravatório. A diferença é que hoje a escravidão se tornou legal e dá alguns direitos básicos para você, só isso. Mas a escravidão nunca deixou de existir. Mesmo entre aqueles que se dizem ser cristãos, mesmo. Se você tem condição de pagar um salário melhor e não paga, é melhor não ter um funcionário. Porque senão você pode incorrer no mesmo pecado que incorreu o povo de Israel. E o povo de Israel foi condenado por isso. Mas não é Deus que condena, somos nós que nos condenamos com as nossas decisões erradas. Somos nós que nos condenamos com os nossos comportamentos errados. Somos nós mesmos que estabelecemos, que levantamos um tribunal, que estabelecemos as regras da condenação para nós. Somos nós mesmos. Deus não tem prazer na condenação de ninguém, e Deus persistentemente, através do seu Santo Espírito, tenta nos converter, tenta nos convencer, tenta nos trazer de volta, tenta abrir nossa mente, os nossos olhos, mas nós persistentemente ficamos resistindo, muitos de nós. Um exemplo disso é que quando a porta da graça se fecha, Ellen White diz assim: agora não há mais salvação para ninguém. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi retirado dos homens. Persistentemente resistido. Abra em Jeremias, sem perder aqui Joel, porque nós vamos voltar aqui. Jeremias, capítulo 7. Observe aqui o que diz Deus, o que Jeremias transferiu ao povo e que a mensagem foi dada por Deus. Versículo 1 em diante diz assim, do capítulo 7 de Jeremias: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias,
põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, olha, justiça com o seu próximo. Verso 6 continua dizendo: se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois ainda vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis ainda: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O povo cometia adultério, o povo praticava as piores insanidades que você possa imaginar. O povo acendia incenso aos deuses falsos, pagãos. O povo de Israel, a igreja de Deus daquele tempo. O povo estava ali nas suas inclinações, nadando de braçada no pecado, e ainda vinham no templo do Senhor e ainda diziam: nós estamos salvos. E as pessoas se esquecem que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o mais íntimo da alma. Ele, embora compreenda as nossas lutas, compreenda às vezes as nossas derrotas e fraquezas, e o desejo ardente e a luta perseverante para vencer, Ele também contempla os corações hipócritas, que batem a mão no peito e dizem: eu pertenço ao Senhor, mas são capazes de praticar as coisas mais abomináveis dessa vida. Israel se encontrava nessa situação, e Deus então fez várias advertências para Israel, mas Israel ignorou a palavra do Senhor. Israel virou as costas para a palavra do Senhor. Israel reinterpretou a palavra do Senhor. E sabe qual foi o resultado? Babilônia entrou em Judá no ano 605 e levaram mais de 10.000 judeus escravizados para o exílio babilônico. Durante 70 anos, Israel ficou sobre o domínio das mãos dos inimigos, tratados como animais, como escravos. E Deus só permitiu porque Israel disse não para a palavra do Senhor. Porque Israel ignorou, não teve interesse em dar ouvidos à palavra do Senhor. E esse mesmo povo se apresentava no templo como se não tivesse feito absolutamente nada de errado. Meus queridos irmãos,
foram 3 invasões de Babilônia. Uma em 605, outra em 597 e outra em 586. Foram 3 invasões. Na terceira invasão foi definitiva, em 586, e Judá foi devastado. O templo foi destruído, Judá foi devastado, Jerusalém foi devastado, foi destruída. Tudo isto, sabe por quê? Porque não deram ouvidos, continuaram iludidos, pelas suas próprias inclinações. O contexto de Joel, voltemos em Joel agora. O contexto de Joel, capítulo 1. É por isso que eu disse aqui no princípio. Eu disse que Deus tem todos os motivos para virar as costas e ir embora. Mas isto o Senhor não faz. Nós, às vezes, por causa do coração duro que temos, às vezes viramos as costas para as pessoas. Mas isto Deus não faz. Aqui em Joel, Deus traz outra mensagem. A mensagem que poderia reverter todo o quadro da vida de Israel, de Judá, do povo de Deus. É por isso que ele levanta Joel para proferir esta mensagem, esta promessa de restituição. O verso 14 do capítulo 1 diz assim: olha, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja bem as palavras de Joel: promulgai um santo jejum, convocai, se for necessário, uma assembleia solene, e congregai todos os líderes e todos os moradores dessa terra, e clamai com força, clamai ao Senhor. Esse apelo é repetido no capítulo 2, verso 1, dizendo assim: olha, tocai a trombeta em Sião, dai a voz de remate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores desta terra, porque o dia do Senhor já está próximo. E no versículo 12, novamente pela terceira vez o apelo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora, não é para amanhã, não é para a próxima semana, não é para o mês que vem, é agora. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com o quê? Com jejuns, com choro, com pranto. Sabe o que isso me faz imaginar? Quando estamos assistindo um belo filme de Spielberg, com aqueles efeitos especiais que causam um êxtase psicológico em nós. Por exemplo, estamos assistindo o filme do Superman, então o super-homem vai lá e salva o mundo, e naquele momento alguns choram, ficam emocionados porque o Superman veio e salvou o mundo. Nós nos emocionamos quando assistimos esses filmes de ficção, mas não temos capacidade de nos emocionar quando lemos na Bíblia: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Temos sensibilidade para chorar diante de filmes e novelas de nossa geração, mas não temos sensibilidade para entender o texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O contexto é de vida ou morte. Esta novela, ela é real. Este filme aqui é real, não é uma ficção inventada por homens para nadarem no dinheiro e no luxo.
onde nós pagamos as contas. Meus queridos irmãos, estão entendendo o apelo do Senhor? Com pranto, com jejuns, com choro, com choro. Porque é disso aqui que vai depender o nosso destino eterno. Jesus não pode tomar decisão por nós. Ele não pode obrigar-nos a tomar uma decisão, já que Ele nos concedeu livre-arbítrio. Ele não pode pegar o controle remoto e dizer, toma essa decisão aqui, pô, e aperta o botãozinho e acabou. É por isso que existe o mal. Um dia desses alguém perguntou para mim, pô, se Deus é amor, se Deus é bondoso, por que existe o mal? E a minha resposta foi, a existência do mal é a maior prova do respeito que Deus dá à liberdade. Porque se Deus não respeitasse a liberdade que Ele concede por sua graça e amor, Ele poderia ter intervido ali na criação de Adão e Eva, de Lúcifer, impedindo que eles pecassem. Já que Deus é onisciente, Ele percebeu que um anjo pecaria e traria ruína à raça humana. Então é simples, então não vou criá-lo, vou criar outro. Mas se Deus fizesse isso conscientemente, nós seríamos escravos do bem, mesmo que fosse o bem. Escravos do bem, mesmo que fosse o bem. A existência do mal é a maior prova do amor de Deus e da incondicional liberdade que Ele nos concede. Sabe por quê? Tudo isto porque Deus quer ouvir do fundo do nosso coração a nossa decisão por Ele, por livre e espontânea vontade, pelo impulso racional, emocional, potencializado pela nossa liberdade inerente. É diferente você comprar um robô e programar ele para dizer eu te amo, de uma criança que tem coração, vontade própria e dizer para você eu te amo. A diferença é estúpida. Como eu disse e vou repetir, Deus tinha motivos para ir embora, mas Deus não foi. E essa é a razão de nós hoje não termos sido consumidos, porque Deus não desistiu de nós. E a gente fica muitas das vezes brincando de cristão, enquanto que o diabo não está brincando de ser diabo. Fica brincando de coração duro. Pobre coração miserável que nós temos. Asaf, quando descreveu a sua crise lá no capítulo 73 de Salmos, ele passou por uma crise tremenda, terrível, quase perdeu a fé. Ele diz assim, os meus pés quase escorregaram. Mas quando ele entendeu, quando ele entendeu o amor de Deus, quando ele percebeu a razão de tudo aquilo, então ele disse assim, eu fui como um animal irracional. Ou seja, Asaf estava se chamando de burro, de jumento, por não conseguir enxergar, entender o quão preciosa é a vida, o propósito da nossa existência e o significado de tudo isto, e nós estarmos vivos ainda por causa da misericórdia, compaixão e amor de Deus. Duas promessas importantes. Verso 20 do capítulo 2 de Joel diz, mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus aqui está fazendo uma promessa de restituição material, restituição física. Babilônia veio, devastou, levou tudo, destruiu. Mas aqui Deus está prometendo, se vocês se converterem a mim, se vocês abandonarem as suas inclinações, os seus pecados, se vocês se voltarem plenamente para mim, eu removerei este inimigo que devastou. Eu devolverei
devolverei as suas posses, as suas terras. E o verso 23 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva. Aqui Deus está agora fazendo uma promessa de restituição espiritual. Deus promete conceder o poder do Espírito. Deus promete conceder vitória espiritual. Deus promete fortalecer-nos contra os obstáculos desta vida. Promete nos dar percepção e sensibilidade espiritual. Deus promete nos conceder paz. Paz de espírito. A promessa, ela se divide em duas etapas. Deus promete a chuva temporã e a chuva serôdia. Essa chuva temporã e a chuva serôdia naquele tempo eram chuvas que aconteciam por dois motivos. A chuva temporã era um tipo de chuva que vinha para preparar a terra para a semeadura. Depois, algum tempo depois, viria a chuva serôdia, que é uma chuva mais torrencial, que vinha para preparar a colheita. Aqui o profeta está fazendo uma alusão espiritual a esses fenômenos naturais. Deus está prometendo o poder do Espírito Santo. No simbolismo da chuva serôdia e no simbolismo da chuva temporã e da chuva serôdia. O simbolismo dessa chuva, a promessa dessa restituição espiritual era para Israel. Mas infelizmente, esta promessa, ela foi postergada. Infelizmente, a promessa, ela só pôde se cumprir muitos anos, centenas de anos depois. Em outras palavras, essa promessa era para Israel e era para acontecer naqueles dias, mas infelizmente a promessa não pôde se cumprir naqueles dias. A promessa da chuva temporã, ela só foi acontecer centenas de anos mais tarde, somente lá em Atos 2. Abre em Atos 2. A primeira parte da promessa se cumpriu aqui. Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Atos capítulo 2. Veja o cumprimento da primeira parte da promessa de Joel. Capítulo 2. O verso 5. Para quem era a promessa? Para quem era a promessa? Para quem era a promessa? Israel. A promessa era para Israel. Porque tem gente que diz aí que o Pentecoste foi para os gentios. Não é o que a Bíblia diz. A promessa aqui de Atos capítulo 2 era uma promessa que deveria ter se cumprido há centenas de anos antes. Mas ela teve que ser postergada. Porque o povo não estava preparado, não estava em condições de receber a promessa. No capítulo 2, verso 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém quem? Quem? Judeus. O versículo 14 diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus, então não eram gentios. O verso 22 diz assim: varões israelitas. Não era, a promessa não era para os gentios, a promessa era para Israel. Era a festa do quê? Do Pentecostes. A quarta festividade anual do templo, do santuário. Era a festa de Pentecostes. E quem frequentava esse tipo de festividade? Eram os gentios? Judeus. Lembra-se que Jesus disse lá em Mateus 10 que primeiro os que são o evangelho primeiro deveria alcançar primeiro quem? Os que são do aprisco, os da casa de Israel.
A promessa só se cumpriu agora, porque somente agora é que Israel estava preparado para receber o cumprimento dela. Olha o verso 17. Pedro começa o seu discurso. O verso 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele então Pedro começa a descrever a mensagem lá de Joel, o cumprimento parcial da mensagem. A chuva temporânea estava se cumprindo, a restituição espiritual. Agora, trazendo para os nossos dias, uma parte dela ainda não se cumpriu, é a chuva serôdia. O derramamento do Espírito Santo em plenitude ainda não se cumpriu. Só que tem um detalhe: assim como Israel do passado, por causa de seu comportamento, das suas decisões, das suas ações, a chuva temporã foi postergada por centenas de anos. Da mesma maneira, em nossos dias, o Israel espiritual de hoje, a chuva serôdia somente será derramada quando o Israel espiritual de hoje estiver preparado para recebê-la. E Ellen White considera que Jesus já era para ter retornado. Portanto, já era para a chuva serôdia ter, assim como aconteceu no passado, está acontecendo no futuro. Os mesmos pecados praticados por Israel no passado, que tardaram o derramamento das promessas de Deus, são os mesmos pecados, diz a serva do Senhor, que estão retardando a volta de Cristo. No entanto, haverá um momento em que Deus vai intervir através da sacudidura. Porque se muitos de nós não estamos com pressa, saibamos que Deus tem pressa. É por isso que a mensagem de Joel, ela também é para a igreja hoje. E o apelo é: convertei-vos, com pranto, com jejum, com choro. Com choro. Meus irmãos, muito em breve, a intervenção de Deus acontecerá. E a pergunta que surge é: como estará a nossa vida? Como estará as nossas decisões? Estaremos muito ocupados com as coisas desta vida? Há tanta gente buscando enlouquecidamente a segurança material, não tem tempo para mais nada. É por isso que as pessoas não têm tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para orar. Aliás, nem tem vontade, porque trabalha tanto, mas tanto, que quando chega em casa, a única coisa que quer é jantar, tomar banho e dormir, mais nada. Não tem mais capacidade mental para abrir a Bíblia e ler, estudar, orar, ter o seu contato com Deus. Não tem tempo para nada, nada, absolutamente nada. A busca pelo enriquecimento, a busca pela segurança material, a busca pelo acúmulo de riquezas, essa corrida louca tem feito as pessoas se distanciarem cada vez mais e mais de Deus. Devemos trabalhar sim, devemos trabalhar, mas não além da nossa capacidade, para não perdermos o reino de Deus. Não ir além daquilo que é necessário. Tem muitos que, se deixar, passam a noite toda trabalhando e só não trabalham sábado. Por quê? Bom, vocês sabem por quê.
Alguns porque são convertidos, outros porque são convencidos. O que é mais necessário Deus fazer por esta humanidade? Vai chegar um momento em que todos terão que viver pela fé. É o que diz Hebreus, o livro de Hebreus. Estamos preparados para este momento de viver pela fé? Estamos preparados para abandonar tudo que temos? Eu não estou dizendo que você deva fazer isso hoje, mas será que estamos criando raízes tão profundas nessa terra, mas tão profundas que quando for necessário arrancá-las vai ser quase que impossível? Não se esqueçam de uma coisa: o nosso mundo não é aqui. O nosso mundo não é aqui. Muito em breve todas as coisas vão virar cinzas. E aquilo que acumulamos nesta vida servirá de testemunho contra nós. A salvação é pela graça unicamente. Mas a graça ela não concede licença para a gente continuar vivendo uma vida sem compromisso com Deus. A graça ela não bonifica uma vida de completa distância daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Entenderam? Amanhã nós estudaremos sobre o capítulo 1 de Daniel. E nós vamos descobrir ali dois grupos de pessoas. Um grupo daqueles que continuaram vivendo uma vida cristã apática, ou melhor, uma vida religiosa apática, mediana. E o outro grupo que fizeram valer a fé que professavam. E Deus quer levantar homens e mulheres em nossos dias. Homens como Daniel. Deus quer levantar homens como Moisés. Deus quer levantar homens como Noé. Deus quer levantar mulheres como Esther, como Débora. Deus quer levantar homens e mulheres que amem mais a Deus do que qualquer outra coisa dessa vida. E você é chamado para isso. Que Deus possa te abençoar e lhe dar a vitória que todos nós sonhamos, na graça de Cristo. Vamos levantar e vamos cantar o hino de número 152. Vamos cantar aqui: vencendo vem Jesus, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. 152, vencendo vem Jesus. Deste mundo ouvirão as suas leis.
Obrigado, Senhor, pela bondade. Obrigado pela redenção em Cristo. Obrigado pelo teu grandioso amor. Obrigado pela paciência. Obrigado, Senhor. Não há palavras que possam descrever a nossa gratidão. Louvado seja sempre o teu nome. Louvado seja sempre o Senhor pelos seus maravilhosos feitos. Engrandecido seja sempre o teu nome, porque tu és Deus, único e soberano. Obrigado, Senhor. Tenha nossas vidas em tuas mãos e trabalhe em nosso coração, Senhor. Mesmo sendo um coração muito duro, por favor, Senhor, persista, amoleça esse coração, a dureza nossa do coração, amoleça, transforma num coração de carne. Nos ajude a ter sensibilidade para ouvir o teu Espírito, nos ajude a ter discernimento espiritual das coisas, para entendermos o que é santo, o que é profano, o que é luz, o que é trevas. Nos ajude a entender qual é a sua palavra, Senhor. Por favor, ó Deus, salva os nossos filhos e salva a nossa família. É o que suplicamos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos e até amanhã.